Você está ouvindo o Value Call, um podcast Minutos de Valor. Bom dia pessoal, Júnior Viana por aqui para mais uma chamada matinal sobre o mercado financeiro. Então, hoje, sexta-feira, a gente tem um clima muito positivo aí novamente no exterior, né? As bolsas então operam em forte alta em boa parte do mundo aí e o dólar caindo frente à maioria das moedas no mundo também, né? E qual o motivo de tanta positividade? Então a gente teve hoje, mais cedo, o payroll. Payroll é um relatório de emprego nos Estados Unidos, né? Que também traz a taxa de desemprego, o salário médio pago lá nos Estados Unidos também, certo? E como que foi esse relatório? Como que ele veio? Ele veio, como já esperado, muito abaixo da expectativa, né? A expectativa era 185 mil novos postos de emprego e ele veio 75, metade, né? Poxa, mas como que uma informação de criação de novos empregos baixa, ela pode ser positiva? Bom, ela pode ser positiva no sentido de que ela reforça a necessidade do Fed, que é o Banco Central americano, a iniciar o ciclo de corte de taxas de juros. Como a gente já falou aqui essa semana, esse ciclo de cortes, ele é visto com bons olhos aí pelos mercados mundiais, né? Quando você tem uma taxa de juros caindo nos Estados Unidos, isso força os investimentos a buscarem novos mercados, né? E incentivarem a produção, não só americana, mas como do mundo como um todo também, tá? Então isso trouxe muita positividade para o mercado. Então, essas bolsas estão refletindo esse cenário aí de relatório de empregos no americano, tá? Então, exterior muito positivo. Em relação às guerras comerciais, a gente não teve novidade. Um pouco mais de tweet do Trump, mas sem novidades aí. Negociações em andamento, mas nada de novo. Então, o que está fazendo preço hoje é basicamente esse relatório chamado Payroll, que acontece uma vez por mês, né? Normalmente aí na primeira sexta-feira de cada mês, e ele teve um impacto significativo nessa semana aqui. No Brasil também o clima é muito positivo, e isso é resultado aí do STF, né? Como a gente falou ontem, eles iriam analisar a questão da venda das estatais, então ele liberou a venda das subsidiárias de estatais sem o aval do Congresso, né? Então, o que significa isso? Não vai ter necessidade de ter licitação pública para as privatizações de subsidiárias. Quando for em relação à empresa-mãe, sim, ela vai precisar ser avaliada pelo Congresso a venda de, por exemplo, uma Petrobras, né? Não que isso esteja em vista, mas se for a empresa-mãe, precisa ser avaliada. Agora, as subsidiárias não tem necessidade. Isso faz com que o processo de privatização seja muito acelerado, né? Então, esse mercado ele vê com muito bons olhos essa decisão, né, como forma de acelerar todo esse processo aí de privatização, desestatização, né, das empresas, que era uma proposta já básica aí do governo atual, certo? E também aquela questão da liminar que estava impedindo a venda da TAG, né, uma subsidiária da Petrobras, para a francesa, que a gente veio falando nessa semana, ela caiu e então finalmente vai ser finalizada essa venda, tá? Então isso também está animando. Outra coisa que animou muito o mercado hoje foi a questão do Senado, que aprovou aí um marco legal na data de ontem do setor de saneamento, como a gente já tinha dito que seria avaliado. Isso foi muito positivo também. E, por outro lado, hoje a gente teve dados do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, e ele veio, como a gente já estava vendo esse cenário, abaixo das expectativas, né? Então, o último IPCA mensal foi de 0,17, esse mês foi 0,13, e ele foi o menor desde 2006. Então, isso deixa muito claro, muito aberto aí o cenário para o Banco Central nosso aqui cortar juros, tá? E por quê? Como uma forma de incentivar a economia. Então, todo esse cenário deixou muito positivo. Hoje nós temos agora Ibov subindo em torno de 0,34%,
e dólar caindo em par aí com as outras moedas do mundo, dólar caindo em relação ao real em 0,20%, ok? Ficamos por aqui, um ótimo final de semana a todos, um abraço.